Obrigada, senador Dário Berger. Cumprimento o presidente da comissão, o senador Davi, os demais presentes, senadores e senadoras, seus assessores, imprensa. Creio que o tempo destinado é suficiente. Eu busquei, senador Dário Berger, sabendo um pouco das suas preocupações, interpretar o seu requerimento e apresentar algumas informações. Naturalmente, se isso não for o que Vossa Excelência tinha em mente, nós estaremos aqui absolutamente à disposição, não só eu, como os nossos diretores. Assuntos específicos sobre o estado que o senhor gloriosamente representa em Santa Catarina, onde essa questão em terrenos de marinha e as recentes demarcações são bastante polêmicas, eu me faço acompanhar aqui do coordenador dessa área, que acompanha de perto as demarcações nos vários estados, mas especialmente em Santa Catarina, que pode me ajudar, com a devida vênia de Vossa Excelência, a dirimir qualquer dúvida. Eu agradeço o convite e a oportunidade. Trago uma saudação do ministro Nelson Barbosa, que encontra-se bastante envolvido na solução dos problemas delicados da questão econômica, por isso não estando presente aqui hoje, mas nós buscaremos representar o Ministério do Planejamento a contento, eu espero. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos ser bem breve, porque eu acho que o debate é bastante importante. Eu buscar abordar, senadores, uma conceituação básica só para nivelar as informações de terreno de marinha e que função, na concepção da SPU, cumpre essa faixa litorânea, destacando o cumprimento da função social dessas vastas áreas no litoral brasileiro e, particularmente, gostaria de discorrer sobre dois aperfeiçoamentos do marco legal bastante recentes, a edição da Lei 13.139 desse ano e a MP 691, editada agora, dia 31 de agosto. Portanto, são alterações bastante importantes no nosso marco legal, que regulamenta todas as questões do patrimônio, mas em especial sobre terrenos de marinha também. Então, iniciando sobre a conceituação e a função dos terrenos de marinha. Primeiro, é sempre dito, e eu gosto de... Tem o apontador. Tem? Pode Onde passando. que é? No vermelho. Aqui, ok. A primeira definição de terrenos de marinha, trazido aí na época do Brasil Colônia, por Portugal, definiu como as 15 braças, famosas braças craveiras, que vai da linha do mar e pela sua borda são reservadas para servidão pública. E que tudo que toca a água do mar e acresce sobre ela é da nação, não é do rei, não é da colônia. Oi? Tá. Ok. Vamos lá. Bom, essa é a definição inicial e, em grande medida, esse conceito é preservado. Naturalmente, nós passamos aí pela proclamação da República, pela República Velha, Nova, Estado Novo, período de ditadura militar, a redemocratização do país. Entretanto, esse conceito, ele permanece, eu acho que é um foco de debate. Essas 15 braças são os 33 metros, traduzidos de braça cada 2,22 metros, mas eu faço questão sempre de trazer, mesmo que traga à tona uma visão, às vezes até um pouco maldita, falar é coisa do rei, da coroa, não. Estava aí o conceito é da nação e a República consagrou como da nação até os dias de hoje. E nós vamos ver que a MP, depois, recém-editada, ela faz uma modificação essencial em áreas urbanas consolidadas, mas
pelo menos do ponto de vista da SBU, nós continuamos fazendo a defesa do Instituto de Terrenos de Marinha, ou seja, de se reservar tudo que toca a água em direção ao mar como servidão pública ou como algo que pertence à nação. Bem, o raciocínio da coroa portuguesa, qual era? Para que manter essa faixa dos 33 metros aos 15 braças craveiras? Era como uma importância estratégica para a economia, naturalmente para o Império, não para o Brasil, né? Mas uma importância estratégica econômica, porque é ali que se desenvolve pesca, ali que faz embarque e desembarque de mercadorias. E as salinas, que eu cito aí como uma das atividades econômicas, apenas para justificar o nome Marinha, que todo mundo acha, às vezes, que é terreno da Marinha. Por que a Marinha brasileira? Não. A pobre Marinha brasileira não tem nada a ver com isso. É um termo que os portugueses trouxeram e dizia respeito principalmente à produção de sal. É uma das atividades econômicas. O acesso ao mar para se garantir, preservando como servidão pública essa faixa de 15 braças craveiras, os 33 metros, se garantir acesso ao mar e questão de defesa, que naquela época era muito importante, tanto é que do Macapá até o Rio Grande do Sul nós vamos encontrar fortes colocados estrategicamente em vários pontos. Bem, isso era a concepção, eles tinham uma visão estratégica de por que manter essas áreas sob o domínio da coroa, por que manter como servidão pública. A grande questão hoje, no debate, tanto aqui na Câmara como no Senado, e o Executivo discute também, é se na República de hoje ainda é estratégico manter essa faixa sob o domínio da União. Um domínio que tem se mantido público sobre essa faixa ao longo de cerca de 20 mil quilômetros de costa litorânea. Naturalmente, nós estamos contando as reentrâncias, né? Não os 8.300 e tanto, como apregou o IBGE, mas nós que temos que medir cada uma delas e fazer a demarcação dos 33 metros do marco de 1831, na verdade, a gente conta cerca de 20 mil quilômetros. Então, uma extensa faixa. Esse domínio vem sendo mantido há 337 anos, com uma visão estratégica e uma visão arrecadadora desde a época da colônia, sim. Por que abriríamos mão hoje? Então, para responder essa questão, nós temos que responder em que medida deixa de ser estratégico para a nação portos, pesca, acesso ao mar, domínio das águas territoriais, atividades econômicas novas que se desenvolveram, como usinas eólicas, que se dão em grande medida, não só, mas em grande medida, nessa faixa litorânea, e outras atividades que se desenrolam aí, nós teríamos que definir como não mais estratégicas. E a função social, que aí a nossa Constituição Cidadã introduz de forma muito clara, não só a propriedade privada, mas a propriedade pública também. Então, nós temos que analisar sobre essa ótica, não apenas a ótica arrecadadora, que também mantém a sua importância, fica muito mais claro quando a gente está numa situação econômica delicada, como hoje, mas ela não governa as visões, como já houve um período da própria República, onde se era governado por arrecadar. Hoje a gente estabelece uma política patrimonial guiada pelo cumprimento da função social, da função ambiental, do desenvolvimento local e de diminuir desigualdades regionais, em harmonia com a questão arrecadadora. Então, um enfoque bastante grande nos últimos 12 anos sobre essa questão, que iniciou-se um pouco antes do governo Lula já, quando passa ao planejamento a Secretaria do Patrimônio da União, deixando de ser apenas uma questão fazendária. Mas a grande questão é refletir sobre isso. Se a gente responder que todas essas questões não são estratégicas e nem mais importantes, abra-se mão, pois. Na concepção da Secretaria do Patrimônio da União, que nasceu há 161 anos, para cumprimento da lei de terras, para fazer a repartição das terras, hoje, na visão da Política Nacional do Patrimônio, trata-se de um instituto importante,
exceto em algumas áreas que a MP, quando eu falar dela, vai deixar claro, onde não tem mais sentido a União fazer a gestão dessas áreas, podendo ser alienadas dentro de algumas regras, pois. Então, está aí um fruto dessa nossa reflexão, uma mudança que nós veremos mais adiante. Bem, então, o que é que a União deve gerir hoje, nos dias de hoje? Atividades econômicas, as praias, no litoral, em grande medida, onde ainda não se dá ocupação e que vai se desenvolver, pode ser planejado, pode ser orientado em conjunto com o gerenciamento costeiro, com estados e municípios, com a sociedade civil, esse patrimônio que se mantém da União. Nós continuamos fazendo a gestão em áreas estratégicas, entendendo a função ambiental. Nós temos uma quantidade gigantesca de áreas da União, terrenos de marinha que foram repassados ao Instituto Chico Mendes do Ministério do Meio Ambiente, onde se instalam as RESECs, as FLONAS, as APAs, os parques ecológicos nas ilhas. Apenas como exemplo, mas assim, no litoral nós temos uma diversidade, uma geodinâmica tão diferenciada, uma diversidade de fauna e flora, que cumpre um papel extraordinário até para a manutenção da vida das cidades, que precisa ser preservado, e o Brasil tem uma política ambiental bastante sólida, construída nas últimas décadas, e bastante importante, e se desenrola em grande medida sobre terrenos de propriedade da União. O cumprimento da função social. Eu acho que raras vezes na história do Brasil, eu ousaria dizer que nunca antes, mas desde as capitanias hereditárias, é muito recente o povo simples, a população de baixa renda, ter acesso às terras públicas da União, nesse cenário de terrenos de marinha. Não só nos nacionais interiores e tal, mas focando no terreno de marinha, onde se desenrola programas sociais, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, nos vazios urbanos, onde tem sido destacado para as prefeituras fazerem Minha Casa Minha Vida, ou até os movimentos sociais através do Minha Casa Minha Vida entidades, e outras políticas de titulação da população ribeirinha, de respeito às comunidades tradicionais, às áreas quilombolas, etc. E, em harmonia com a função arrecadadora, nós temos ilhas utilizadas privativamente. Recentemente, todo mundo viu divulgados sites vendendo a preços milionários, algo que é, na verdade, propriedade de todos os brasileiros e brasileiras. A ocupação de espelho d'água é bastante polêmico pelas pessoas do setor portuário, náutico e de diversões náuticas, de esportes náuticos, porém vem sendo regulamentado e em discussão com o setor. Hoje se chega a cobranças bastante razoáveis, mas aquilo que é usado em nome de todo o povo brasileiro tem que ser retribuído de alguma maneira. Esse é o conceito da lei que a gente mantém. Grandes áreas com exploração econômica, onde se usa instrumentos de cessão, arrendamento, as pessoas utilizam, mas pagam por isso. Terminais de uso privado, por exemplo, algumas dessas áreas de usina eólica e por assim adiante. Bem, entrando um pouquinho mais no detalhe do conceito, isso aqui é em área urbana e hoje a gente está modificando e lançando uma diferença fundamental. Mas, primeiro, para se entender, o que é o terreno de marinha? Se mediu lá em 1831, fala por quê? Porque foi um marco estabelecido pela primeira lei, e lá ficou. Aí fala, mas isso é um marco muito antigo, isso é um problema da SPU achar esse marco muito antigo. É difícil, mas saibam, desde 1500, o Brasil tem cartas náuticas extremamente detalhadas que nos permitem sobrepor a várias produções dessas cartas náuticas, e hoje com Google Earth, que estabelece uma comparação histórica de evolução da ocupação e evolução da maré média, enfim,
A gente tem, e com uma metodologia até de depoimentos, de coleta de fotos privadas, etc., consegue se estabelecer de uma forma bastante precisa esses marcos. Não é fácil, mas a dificuldade não é da população, a dificuldade é da SBU, que tem enfrentado isso com uma metodologia científica apoiada em conhecimentos de universidade, mas apoiada num marco legal muito claro para se fazer isso. O marco é bem preciso, estão aí nossos especialistas para discorrer sobre isso. Para você detectar o marco e que estaria, por exemplo, nesse caso, estaria aqui, digamos que detectou-se aqui que a maré, a pré-mar média, a maré alta média, chegava aqui. Aí você marca os 33 metros, isso aqui é o terreno de marinha. Bom, e o que é isso aqui, então? Se a pré-mar média vinha aqui, é porque isso foi acrescido depois, seja por processo natural, ou que mais comumente, depois do advento das grandes máquinas, dragas e etc., por ação antrópica, que na geologia a gente já chama do quinário, já não é nem o quaternário, é outra era, né? Por ação antrópica, então natural ou artificial, isso foi acrescido, e aí lembra lá que a coroa já dizia, né? Tudo que é acrescido em direção ao mar é da nação também, além das águas. E tem um outro slide passado rapidinho aí. Aqui tem uma superposição, veja, marcou a pré-mar aqui, a área é fictícia, tá, gente? Aí você marca a linha, faz a demarcação. A partir dessa linha, você marca para dentro do continente os 33 metros. Só que o mar, esse aqui seria a faixa de marinha. Só que o mar regrediu, aí a definição atual, legal, que é utilizada, de terreno de marinha, que seria essa faixinha. Entretanto, o mar ou regrediu, o que é muito possível do ponto de vista geológico, ou do ponto de vista da intervenção antrópica. E instala-se toda uma ocupação, que é o acrescido de marinha. Então, o conjunto acrescido de marinha e o terreno de marinha é que compõe nessa região o que é a área da União. E está avançando aqui do mar, porque, por definição constitucional também, as águas são bem da União. Também, do ponto de vista patrimonial, também a gestão é um dos encargos da SPU. Bem, aqui, rapidamente, aí tentando atender um pouco, depois de históricos atrasos na demarcação, finalmente a SPU definiu, a partir do ano passado, uma metodologia para se fazer em 6 anos o que não fez em 160, que é o Plano Nacional de Caracterização, onde em cada ano, essas aqui são as metas por estado, para chegar até o cumprimento de 2020, tá? É as metas que nós temos que cumprir em cada estado. Depois cada senador pode pegar a sua meta e nos cobrar, ao fim de cada ano, o cumprimento dessas metas. E assim por diante, para que a gente consiga ter todo esse território demarcado, e com novas regras agora propostas pelo Parlamento, emendadas no Parlamento, que nós já estamos obrigados a exercitar pela Lei 13.139, e que aumenta o controle das comunidades e dos indivíduos, inclusive, sobre essa demarcação. Depois, se o senhor quiser, tem um outro slide aí que eu ocultei, mas das áreas que estão em demarcação de Santa Catarina, mas a gente vai deixar aí. É o meu tempo terminado, é isso? Eu vou correr. Bem, o cumprimento da função social, isso aqui é um trabalho que se faz muito importante, especialmente na Amazônia, procedimento simplificado de dar um título de autorização de uso para a população que, via de regra, é explorada por atravessadores, se dizem dono de área que, na verdade, é da União, e levam a sua produção
por exemplo, cata de açaí, que é uma produção sustentável, então a gente faz esse título de autorização de uso sustentável e garante a eles que possam continuar exercendo desde que seja sustentável, que não danifique o meio ambiente. E isso é uma revolução nessas áreas, que as pessoas passam a ter um endereço, com isso eles passam a poder ter acesso à previdência, uma série de coisas. Então, aquilo que era antes tratado como conflito, abala, via de regra, nesses lugares onde o Estado de Direito não chega capilarmente, a gente tem tentado apaziguar, resolvendo com a titulação. E já temos distribuído uma quantidade, e esse mesmo tanto está previsto para ser entregue esse ano. Bem, uma outra função social importante é o compartilhamento da gestão dessas áreas com estados e municípios, que vem sendo feito em grande parte, porque a União não tem interesse direto, a não ser que seja uma atividade estratégica na gestão de áreas que podem ser feitas pelo município e pelos estados. Então, isso aqui é um número bastante significativo, que já foi, aliás, enquanto está o slide aqui, isso já está superado, já passamos mais áreas, isso a gente faz diariamente, para estados e municípios litorâneos. Bem, aqui eu vou entrar rapidamente, mas chamando a atenção que no parlamento, isso tudo foi construído junto com o parlamento, correu um aborrecimento grande por conta basicamente de 2 vetos impostos pela situação econômica vigente, que desagradaram principalmente os que propuseram as emendas e tal. Mas isso não deve empanar os avanços que esse novo marco legal proposto pelo Executivo, mas modificado em grande medida pelo Parlamento, as mudanças substanciais. Aqui está citado rapidamente, as principais delas, tem um slide para cada um, então eu vou entrar. Bem, vamos citar aqui. Fim das cobranças retroativas. Cada vez que eu reconheço que alguém está ocupando uma área da União, eu falo, tudo bem, você está inscrito aqui e você vai pagar, sua ocupação é precária, você vai pagar 5% se você se inscreveu até 1988, aliás, 2% até 1988, e 5% depois de 88. E mais, eu estou te reconhecendo agora, mas você já está devendo 5 anos. Com essa alteração, eu posso inscrever já, e a pessoa estabelece a relação a partir de agora com a União, não vai ter que pagar aquele retroativo, que era uma coisa ruim para quem ocupa e muito ruim para a gente que tem que cobrar e regularizar. A data para regularização das ocupações, o Parlamento, isso é uma emenda do Parlamento, atualizou para 10 de junho de 2014, um ano antes disso. Dívidas com a União até 10 mil, inclusive aquelas inscritas na dívida ativa, são perdoadas. Tem lá um rito que precisa pedir. Parcelamento de débitos, a gente não podia parcelar, só podia parcelar quando entrava na dívida ativa. Agora, a própria SPU pode fazer o parcelamento. Foi aberta isenção para entidades beneficentes. Para pessoas carentes, nós estamos fazendo... Hoje já tem na lei que quem declara que tem uma renda familiar até 5 salários mínimos, já fica isento. Aqueles que têm renda até 3 salários, ou seja, estão no cadastro único, nós estamos fazendo uma operação junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, já seriam automaticamente isentos, não precisa ficar todo ano indo lá na SPU. E um perdão de multas para quem quitar débitos no prazo que a lei estabelece. Aí, senador Dário, houve uma alteração no rito legal da demarcação dos terrenos, proposto pelo Parlamento, que dá mais poder àquele que vive na área que está sendo demarcada. As audiências públicas são obrigatórias, participação do município da sociedade civil, desde o início do processo. Então, vai abrir o processo de demarcação, é avisado. O produto apresentado antes da homologação tem que ser apresentado. E abre-se um prazo, que antes era de 10, passou para 60 dias, tem que fazer a notificação dos responsáveis e tal, e agora as impugnações têm efeito suspensivo. Enquanto não resolver, a demarcação fica lá suspensa.
Então, isso aqui são mudanças substanciais no processo de demarcação. Aí, entrando no detalhe, nós temos um potencial de remissão de dívida de 265 milhões com esse novo marco legal, só quem tem dívida pequena, quer dizer, pequena para quem tem 10 mil de dívida. Só de deixar de cobrar retroativa a taxa de ocupação, em algumas situações, como esse caso que nós estamos colocando aqui, o que ele tinha que pagar 18 mil no ato de inscrição, ele vai pagar 3 mil, uma redução da ordem de 83%. O que permite regularizar mais situações. Isso vai ser muito importante quando a gente vê a MP e que essas pessoas passarão a ter o direito de comprar o domínio. E aí se livrar de vez do foro, do laudeme, etc. Passa a ser ato vinculado ao aforamento, então a pessoa já tem uma relação com a União. Já automaticamente pode pedir o foro, torna-se uma obrigação da SPU fazer isso. O pedido de remissão. Tá, eu vou acelerar então. Eu queria destacar algum. Eu vou tomar um tempinho só aqui. Na medida provisória, agora a gente entrando. Aquilo tudo era. A Lei 13 já é lei, entra em vigência agora em outubro. Essa MP recém-editada, ela abre essa grande novidade pela primeira vez em 337 anos. Pode-se fazer alienação de terrenos de marinha, desde que seja em área urbana consolidada, e a própria MP traz uma definição de quais são as regras para se definir área urbana consolidada, e em cidades de mais de 100 mil habitantes. Tanto para quem tem foro, abrindo um parênteses rápido, quem tem uma relação de aforamento, tem um contrato, significa que ele já tem direito sobre 83% da propriedade que já é dele. Paga foro e laudeme por conta dos 17 que ainda são da União. Abre-se a possibilidade dele comprar aqueles 17 e com 25% de desconto, se ele pedir no primeiro ano que tiver em vigência. E também nós cuidamos de garantir que as famílias de baixa renda podem ter isso gratuitamente. Quando é inscrição de ocupação, ou seja, você está lá autorizado a ficar, mas você não tem nada, nenhum direito garantido. Então, abre-se a possibilidade de comprar o domínio pleno, a preço de mercado. Há uma outra possibilidade que, como o aforamento é vinculado agora pela outra lei, se aquela pessoa mostrar que a documentação que tem uma cadeia possessória que remonta até ou para trás ou até 1940, ele tem direito ao aforamento gratuito. Se tiver quebra da cadeia, vai ter que comprar o domínio útil ou o domínio direto nesse caso. Mas, só frisando, que sempre foi tido e continua sendo inalienável no restante das áreas do país. Mas abre-se a possibilidade, em área urbana consolidada, onde nós consideramos que a União, a SPU em especial, tem que concentrar a sua energia em fazer a gestão do restante dos imóveis. Não tem por que manter em área urbana, onde já está tudo consolidado, o domínio dessa área, que já é efetivamente ocupada por edificações, enfim, por tudo aquilo que tem uma área urbana consolidada. Abre-se as regras para isso, e isso é um marco bastante importante nesse Instituto de Terreno de Marinha. Bem, aí define no artigo 6º que é a área urbana consolidada, define no 7º que todo mundo vai ter desconto de 25%, aí já não é só terreno de marinha, nós temos áreas fora do terreno de marinha, como condomínios em São Paulo, por exemplo, também entra na mesma coisa. A ideia é a União se desfazer desse domínio para poder concentrar e melhorar a gestão em outras áreas. E, claro, também levantar recursos. Bom, essa MP introduz rapidamente, então, para concluir, senador,
Uma coisa extremamente importante para os municípios, que é passar a gestão de praias para os municípios, inclusive com as receitas, submetidos a um plano de adesão, ou um contrato de adesão, e as regras que a Constituição, que nós incluímos na legislação da SPU, mas que são regidas pela Constituição. Por exemplo, tem que garantir o acesso livre, que as praias sejam públicas e que as atividades econômicas que ocorram sigam determinadas regras. Mas passa a ser a gestão patrimonial da União, do município. Porque o município hoje, ele pode dizer que horas pode jogar frescobol, jogar futebol, aonde pode ter jet ski, onde é que tem aula de ginástica. Mas ele não pode autorizar, porque a propriedade não é dele. Através dessa MP, pode-se fazer isso, mediante cada município tem que fazer um contrato de adesão, onde estão lá as regras e a receita oferida passa a ser do município. Ou seja, é um passo para a SPU se concentrar na gestão. Não temos que fiscalizar cada metro dos 20 mil quilômetros de praia. Nós vamos acompanhar o que é que as prefeituras fazem. Então, um foco bastante diferente. Uma outra coisa que é importante, uma das focos que nós vamos nos concentrar é na gestão dos prédios da administração pública. E introduz aí a vinculação de parte das receitas que o ministro Nelson anunciou, um plano de alienação de imóveis que não tenham interesse para o serviço público, não vamos sair vendendo tudo, vamos vender só aquilo que claramente não tem interesse público. E os recursos oferidos vão para esse PROAP, que é um fundo que já existe, onde vão as multas que a SPU aplica, por exemplo, e esse fundo financiará a construção, por exemplo, aqui em Brasília, da construção dos anexos, de completar o projeto do Niemeyer, do Lúcio Costa na Esplanada, tirar os prédios públicos do aluguel, fazer reformas, melhorar a qualidade, garantir acessibilidade nos prédios públicos e sustentabilidade. E tudo isso vai nos fazer viver melhor dentro deles e gastar menos. Bem, isso aí era um problema de... Você tem um apartamento que tem o aforamento, demora séculos, porque tem que se reconstituir a cadeia de todo mundo. Com esse artigo 8º, a gente pega um que já tem e aplica todos os outros que quiserem e faz muito mais rápido. Isso é uma revolução administrativa, digamos. E quem já ficou com um pedido encalhado muito tempo sabe que isso é uma solução simples, mas que agora que está feita. Esse termo de adesão, aí eu estou exemplificando que a alienação, ela se dá, segundo a disposição transitória da Constituição, só pode se dar a partir do estabelecimento de uma faixa de segurança. Então, nós estamos regulamentando essa faixa de segurança, que ela é de 30 metros, que é exatamente o que é necessário ser mantido, ainda sob domínio público, e isso aqui não tem a menor necessidade da União fazer a gestão. É isso, desculpa extrapolar o tempo, mas é que as novidades são grandes.